Uma vida conturbada, polêmica e legendária que influenciou milhões de pessoas mundo afora, se tornando o homem mais temido da face da Terra. Conheça a trajetória de um dos maiores ídolos da história do boxe. O pequeno Michael Gerard Tyson teve uma infância difícil que começou com o abandono. Seu pai, Jimmy Kirkpatrick, deixou sua progenitora, Loma Tyson, com mais duas crianças, além do pequeno Michael de apenas 2 anos de idade, e sumiu no mundo. Passando por problemas financeiros, a família mudou-se para o violento bairro de Brownsville, no Brooklyn. Foi lá que Tyson entrou para uma gangue, na qual participava de assaltos, alguns com armas de fogo. Aos 13 anos, detinha uma ficha criminal com mais de 30 passagens. Inevitavelmente, foi parar em um reformatório, mais precisamente o Tyrone School for Boys. Tudo o que foi Mike Tyson começa a ser moldado graças a um estilo de briga de rua que ele mesmo desenvolveu para defender-se do bullying que sofria por ser tímido e ter a voz mais fina do que o usual. É difícil imaginar que o mesmo garoto perseguido e acuado pelos demais se trata do Mike que conhecemos hoje. Como o destino é implacável, em Tyrone, o jovem Mike encontrou o principal gatilho de mudança em sua vida, personificado no ex-pugilista Bob Stewart. Ao saber que Bob fora um boxeador no passado, Tyson insistiu para que ele o ensinasse os fundamentos do esporte de luvas. Após muito relutar, Stewart concordou que se o delinquente juvenil deixasse de sê-lo, focasse nos estudos e melhorasse seu comportamento, passaria a ele seus ensinamentos. Deu certo. Outrora considerado incapaz, o garoto problema melhorou suas habilidades de leitura em questão de poucos meses. Percebendo a evolução no rapaz, que havia se aprofundado em tudo a respeito do boxe, Stewart encaminhou a alguém que considerava ideal para o aspirante atleta: Constantine Cus D'Amato. Na visão de Bob, Cus poderia ser para Tyson exatamente o que ele necessitava: uma base social e técnica no esporte e fora dele. D'Amato tinha uma academia em Catskill, também em Nova York, e já havia formado campeões, dentre eles Floyd Patterson como de maior destaque. Mais do que isso, Constantine costumava envolver-se mais com seus pupilos, abraçando-os como sua família, tendo uma relação muito mais próxima entre mentor e seguidor do que costuma acontecer no pugilismo. Foi exatamente o que ocorreu com Mike em 1980. Muito além de uma relação vitoriosa entre lutador e treinador, D'Amato e Tyson eram como unha e carne. O menino tinha agora finalmente uma referência paterna e uma casa estruturada. Cus havia assumido a guarda de Mike junto de sua esposa, Camille, e agora eles viviam sob o mesmo teto. Tudo isso fazia parte do que o manager havia estabelecido como meta para seu aprendiz, pois, debaixo de sua vigilância e guarda, seu desejo era que o homem que guiaria arrebatasse o cinturão dos pesos pesados em mais tenra idade do que Patterson, que havia conseguido isso aos 21 anos. Sem viver para ver isso, D'Amato acabou conseguindo. Seu planejamento foi seguido à risca das disputas nos amadores às não sancionadas para que Tyson pegasse cancha. Tudo foi calculado por Cus para que ele atingisse este objetivo antes de chegar à maioridade nos Estados Unidos. Em 1985, Michael virava profissional após falhar em classificar-se para os Jogos Olímpicos de 84. Bateu Hector Mercedes na estreia, logo no primeiro round, em Albany. 8 meses e 10 vitórias consecutivas por nocaute depois, porém, tomou o maior golpe de sua vida até então, ao perder seu pai. Cus D'Amato deixava este plano em novembro daquele ano, devido a complicações de uma pneumonia. Kevin Rooney, companheiro do treinador, assumiu as funções de D'Amato no ginásio de Catskill e, por consequência, tornou-se treinador da promessa da categoria máxima, com 19 anos naquela altura. Rooney não mudaria uma vírgula do caminho que Cus havia traçado para Mike rumo ao título, mas, inegavelmente, as consequências desta perda seriam maiores mais à frente. O mais jovem campeão do mundo. Em 22 de novembro de 1986, Tyson alcançara a marca histórica que seu antigo mestre havia lhe colocado como objetivo. Isso porque, ao demolir o hoje falecido jamaicano Trevor Berbick em apenas 2 rounds no Hotel Hilton, em Las Vegas, Iron Mike capturava o cetro mundial do Conselho Mundial de Boxe, o primeiro de sua coleção, e tornava-se o campeão mais jovem da história dos pesos pesados, com apenas 20 anos e 4 meses vividos. Na luta seguinte, menos de 120 dias depois, venceria James Smith, o quebra-ossos, de forma dominante nos pontos e se sagraria titular também pela Associação Mundial de Boxe.
Mais tarde, ainda em 1987, adicionaria o Baudrier da FIBE à sua coleção, único que restava naquele momento. Com a mesma idade de Patterson, já era tricampeão do mundo, muito graças ao torneio promovido pela HBO, que visava a unificação da categoria. O mundo sabia, no entanto, que o monarca linear não era Tyson, e sim Michael Spinks, ex-titular da Federação Internacional de Boxe, que abandonara o título ao não concordar com a competição proposta. Faltava apenas esta vitória para que Mike fosse considerado o maior de todos. Em junho de 88, 3 dias antes de completar 22 primaveras, ele e Spinks encontraram-se em Atlantic City para decidir se a força bruta de um prevaleceria sobre a técnica do outro. Como a história já sabe, Tyson não só venceu, como não tomou conhecimento de seu adversário, provando que era o que realmente se pensava dele. Contudo, a vida pessoal de Mike já não ia bem. O fato de ter se tornado uma estrela muito jovem fez com que decisões erradas lhe ocorressem mais do que as certas. Casou-se com a atriz Robin Givens e naquele mesmo ano, após uma humilhante entrevista no programa de Barbara Walters, separaram-se. Na lista de relações desfeitas, também demitiu Kevin Rooney de seu corner e entrou em litígio com Bill Hayton, seu manager na época. Pouco depois, assinou um acordo promocional com Don King. A zebra do século. Existem muitas lutas do século no boxe, e várias nos mesmos séculos, mas a maior zebra esportiva mundial, sem dúvidas, até hoje, foi a derrota de Mike Tyson para James Buster Douglas em 1990. No dia 2 de fevereiro daquele ano, Tyson adentrou o Tokyo Dome no Japão como favorito absoluto em todas as casas de apostas em proporções bizarras. Ninguém em sã consciência achava que Douglas quebraria o recorde invicto de 37 combates que o campeão indiscutível dos pesados ostentava na época. Mas um azarão não é um azarão se a maioria não duvidasse dele. A certeza era tanta quanto ao êxito do nova-iorquino que já estava certo que Mike enfrentaria Evander Holyfield na sequência, recebendo 22 milhões de dólares, a maior bolsa da história até então. Só que, ao passo em que Tyson não levava a sério seus treinos, contava com uma equipe inexperiente de apoio e havia sofrido uma queda de Greg Page em uma sessão de sparring, James Douglas utilizava a perda de sua mãe 23 dias antes da contenda como uma motivação transcendental para treinar como nunca e entrar sem nada a temer no tablado na fatídica manhã. Sim, a luta ocorreu no período matutino devido ao fuso horário para acomodar a programação à TV estadunidense. O desleixo de Tyson e sua equipe eram tamanhos que nem sequer o Answell, aquele objeto de metal que serve para tratar os inchaços durante os intervalos, seu corner levou consigo, tendo que improvisar uma luva cheia de água gelada e gelo como paliativo. Buster dominou as ações no jab, clinchou e frustrou Tyson durante a maior parte do embate, até que, no 8º giro, recebeu um uppercut maravilhoso e foi ao solo. Levantou-se aos 9 segundos da mais longa contagem da história do pugilismo. Don King chegou a tentar anular o resultado devido aos 13 segundos que, na realidade, Douglas demorou para levantar-se, contados de forma errada pelo árbitro. James voltou com fome no 9º assalto e fez Mike sentir. No 10º, um upper de direita levou o então rei à lona pela primeira vez em sua carreira. Levantando-se tonto, não deu outra opção ao juiz que não encerrar a luta. Foi assim que 40 mil espectadores viram, atônitos, Tyson sendo nocauteado no 10º assalto e todas as bancas de apostas quebrarem. Prisão e retorno. Ensaiando dar a volta por cima, Tyson venceu Henry Tillman, que o havia tirado dos Jogos Olímpicos, Alex Stewart e Donovan Ruddock 2 vezes, mas sua sequência parou nos tribunais. Em julho de 91, Tyson havia sido acusado pela modelo Desiree Washington de estupro e acabou sendo condenado por este crime em 1992, num caso que gerou enormes polêmicas quanto à veracidade das acusações e aos motivos da condenação do ex-campeão. De uma forma ou de outra, Mike foi sentenciado a 6 anos de prisão, dos quais cumpriu 3. Libertado em 1995, tratou de retornar aos tabelados. Menos de 6 meses de liberdade depois, ele venceria Peter McNeely após derrubá-lo 2 vezes e ver o empresário de seu oponente entrar no quadrilátero, obrigando o árbitro a desclassificá-lo. A expectativa era tanta que o retorno de Tyson após 4 anos afastado das competições selou um novo recorde de pay-per-views na época e levou mais de 16 mil espectadores ao MGM Grand em Las Vegas, mesmo palco em que, 7 meses depois, derrotou novamente o britânico Frank Bruno e tomou-lhe o título do Conselho Mundial de Boxe. Não aceitando o desafio mandatório de Lennox Lewis, Mike abandonou esta cinta para pelejar contra Bruce Seldon, titular pela associação. Com punches que mal pegaram em Seldon, obteve polêmico nocaute no primeiro assalto, mas saiu vaiado do MGM Grand, apesar de carregar o cinto da AMB consigo. The Real Deal. 8 vitórias e mais de 6 anos separavam Mike Tyson da derrota para Buster Douglas. Já era fato superado e, aos olhos da grande massa popular, ele ainda era um monstro.
Mas em seu caminho existia alguém que havia se preparado a vida toda para o dia em que se encontrariam no ringue. Evander, The Real Deal Holyfield, havia superado Douglas pouco tempo depois da derrota por este imposta a Tyson em Tóquio. Sabidamente, o lendário ex-campeão dos pesados e cruzadores sempre mirou o nova-iorquino como seu principal alvo. Holyfield dizia, já em 1990, que preparou-se anos para encarar o estilo de Tyson. Em novembro de 96, ele ganharia a chance de provar isso. Muito menos badalada do que outrora, porém não menos atrativa, a disputa entre Tyson e Holyfield aconteceu finalmente na terceira tentativa. Marcado para 90 e cancelado pela derrota de Iron Mike, posteriormente cancelado novamente em 1991 devido à sua condenação na justiça, o combate ocorreu para tirar esta teima e também devido ao fato de que se pensava, naquele momento, que Evander não mais estava no auge, pois vinha de 3 derrotas em suas 7 últimas contendas. Mike teria então a oportunidade de dar mais um golpe no seu passado. Não foi o que aconteceu. Provando que ainda tinha muito a entregar ao pugilato, Holyfield fez exatamente o que havia planejado. Ficou na melhor distância possível para ele, trocou golpes sem medo e quebrou a confiança de Tyson. No 11º round, após encaixar mais de 10 socos em sequência, Evander obrigou o árbitro a parar a luta, vencendo e levando para casa o Baudrier da Associação Mundial de Boxe. 7 meses se passaram até a aguardada revanche ser realizada. A 2 dias de seu aniversário de 31 anos, Tyson teria a chance de vencer Holyfield novamente, mas acabou protagonizando uma das maiores bizarrices da história do esporte. É chover no molhado ao descrever o que aconteceu. Reclamando das cabeçadas de Holyfield desde o primeiro confronto, com certa razão, Tyson resolveu descontar da pior forma possível, arrancando um singelo pedaço da orelha de seu adversário com uma mordida. Mills Lane, que mediava as ações, foi ainda tolerante, tirando 2 pontos de Mike, um pela dentada e outro pelo empurrão posterior. Mas a raiva falou mais alto e outro pedaço de Evander acabou sendo arrancado na sequência. Lane não teve opção a não ser desclassificar a fera, como insistentemente Galvão Bueno chamava o antigo campeão dos pesados. O fim. A realidade era que, depois do que houve contra Holyfield, seria absurdo que se levasse Tyson a sério, mas no mundo do boxe, nada que envolva milhões de dólares pode ser considerado tão fora da realidade assim. Em outubro de 99, Mike contribuiu mais ainda para sua fama de profissional fora de foco, ao derrubar Orlin Norris depois do gongo, lesionando o adversário, tornando aquela que seria sua segunda vitória seguida em um no contest, uma luta sem resultado. Um ano depois, novamente aprontou das suas e teve outro êxito revertido quando testou positivo para maconha no teste antidoping para o confronto diante de Andrew Golota. Sendo assim, em 2002, Tyson deveria ser o lutador que vinha de 6 nocautes consecutivos, mas graças às suas atitudes impensadas, somava apenas 4. Ele era temido novamente, mas agora o medo, na verdade, era de que estragasse o show. Ainda que seu histórico recente positivo tivesse sido forjado diante de uma oposição bastante mediana, Memphis, no Tennessee, seria palco do último grande main event da carreira do norte-americano, onde teria mais uma oportunidade de retomar o cinturão máximo da nobre arte. Lennox Lewis era o campeoníssimo na época, e era ele quem seria, junto com Tyson, protagonista na noite de 8 de junho. Muita confusão foi armada, literalmente, para promover a disputa dos cinturões da FIB e do CMB, então em posse de Lewis, incluindo aí gestos obscenos e entreveros físicos entre as equipes durante as conferências de imprensa antes do confronto. Claro que isso devia-se ao fato de que a fé no potencial de Tyson havia diminuído muito. Alguns fãs ainda acreditavam nele, e isso era suficiente para, com algum empurrãozinho promocional, o encontro tornar-se extremamente lucrativo. Dominado e castigado, Tyson sucumbiu a um Lewis em plena forma. Após muito apanhar e pouco fazer, finalmente foi derrotado durante o 8º giro. Ficava claro para quem ainda duvidava que não mais aquela lenda do esporte chegaria próximo ao que já havia sido um dia. Era o canto do cisne para qualquer um que não fosse Mike Tyson. Ele insistiu até 2005, quando enfrentou o medíocre irlandês Kevin McBride. A mediocridade de McBride, no entanto, foi suficiente para vencer Mike naquela noite no MCI Center em Washington. Do ímpeto inicial de Tyson, pouco gás sobrou para a sequência do confronto, e após inclusive tentar quebrar o braço do oponente no ringue, aquele que tinha alçado a monarquia da categoria máxima do boxe aos 20 anos de idade sucumbia em seu corner. Sem condições de manter luta, estava fora para sempre. A entrevista logo após o imbróglio, ainda no palco do ocorrido, escancarava o óbvio. Não tenho mais motivação, fiz só pelo dinheiro. Não consigo mais. Foi assim, melancolicamente, que deixou de existir a figura mais temida de todos os tempos em cima de um ringue. Quem é Mike hoje? E quem poderia ter sido? Parece que hoje Mike conseguiu livrar-se de seus demônios. Mais centrado, trabalhando no cinema, com uma família mais coesa, Tyson chegou a abrir uma empresa de promoção de pugilistas e usa seu know-how no meio das lutas com bastante parcimônia. Sem dúvida, tem muito a passar aos que estão começando. É uma figura contraditória e sempre será, podendo servir tanto como exemplo positivo quanto negativo em vários aspectos. Muitos foram influenciados por ele, por suas lutas e nocautes fantásticos.
A alguns deu a impressão de ter sido o mais incrível lutador que já existiu. Na realidade, pode-se dizer que esteve muito próximo disso. Faltou a Tyson as vitórias sobre Holyfield, Lewis, Bowie e, por que não, George Foreman, que durante pouco tempo lhe foi contemporâneo. Tivesse obtido estes êxitos, poderíamos estar aqui discutindo se ele teria sido, ou não, o melhor de todos os tempos. Infelizmente, quis o destino que não fosse dessa forma. Após 5 décadas de uma vida que caminhava para um provável desfecho demasiadamente cedo e trágico, é fato que sua persona influenciou muito mais o mundo do que ele mesmo imaginaria. Impulsionou o boxe, mesmo que muitas vezes de forma polêmica, e de uma maneira em que até as casas noturnas brasileiras paravam para mostrar suas apresentações pela televisão. Mike Tyson é o resumo do errado que deu certo. O pugilismo, sem dúvidas, estaria pior sem tê-lo visto desfilando suas performances, principalmente em seu auge.